Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do nosso Senhor no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos estar lendo dois versículos, 13 e o versículo 14. Amém? Isso. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Todos acharam? Tem alguém procurando ainda? Tem procurando ainda. Isso, Filipenses 3, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Meus amados, o título dessa passagem hoje é Os Véus que Obscurecem a Nossa Visão de Deus. E o que eu tenho percebido, eu creio que alguns de nós também, temos visto que os objetivos e os métodos do Novo Testamento têm permanecido de uma certa forma adormecidos em nosso meio cristão contemporâneo, logicamente que com raras exceções. Nós temos visto um grande apelo humanista pelo relativismo que despreza os absolutos de Deus. E tudo isso difere da verdade que é absoluta e que segue um padrão e que tem gerado em nosso meio atos realizados muitas vezes no nome de Cristo, mas infelizmente sem o seu senhorio. E por que é que isso tem acontecido? Porque o eu tem prevalecido em detrimento daquilo que Cristo determina e ordena. Então nós temos proferido os nossos próprios métodos para alcançar objetivos que, na maioria das vezes e em todos os casos, não são absolutamente bíblicos. O que é que acontece? Nós urgentemente estamos precisando voltar aos padrões bíblicos. Tem faltado, na realidade, sermões que ensinem a base da fé ao povo da cruz. A morte na cruz, a ressurreição, a ascensão, a glorificação. Sermões que vão falar sobre o pecado, questão da queda, da redenção, da consumação. Sermão também que vai falar para a gente sobre o juízo de Deus, sobre a necessidade de santidade. Tem faltado muito isso em nosso meio. E diante de tantos fatos, tantas coisas que eu tenho percebido, eu não posso deixar de trazer para vocês algo que tem também incomodado muito o meu coração. E é justamente em relação aos nossos desejos, aos nossos métodos, esses métodos usados, aos nossos sonhos, a esses objetivos dos nossos corações. Porque cada uma dessas coisas, sem sombra de dúvida, vai fazer com que esses véus sejam obscurecidos. Levantem no nosso coração de nós a visão que nós deveremos ter de Deus. Porque são véus de obscuridade. Esses véus, eles vão esconder as preciosas riquezas de Deus para o nosso crescimento, para o crescimento de cada um de nós, rumo à perfeição em Cristo Jesus. Por quê? Porque vai trazer confusão, vai trazer obscuridade, vai trazer dúvidas para as áreas de nossas vidas que precisam verdadeiramente ser transformadas. Nós vemos aqui esses dois versículos, mas no capítulo todo de Filipenses, esse capítulo 3, nós podemos ver o apóstolo Paulo fazendo advertência contra os falsos mestres. Nós vemos também o apóstolo renunciando
ao patrimônio, aos seus feitos pessoais, por amor de Cristo. E por fim, ele vai fazer uma advertência a cada um de nós, nos exortando a caminharmos nos lugares celestiais. Aí ele vai dizer, como nós lemos aqui, uma coisa faço. Aqui a gente vê claramente que Paulo, ele, qual um atleta numa corrida, havia se transformado num homem de um só propósito. Ele tinha um só alvo. Paulo tinha uma só ambição. Aí ele vai dizer em seguida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Diz respeito não apenas aos seus pecados, aos seus fracassos, mas também aos privilégios naturais, né? E também aos sucessos e vitórias, e até mesmo aos seus triunfos espirituais. Tudo isso ficou para trás. E ele continua, e avançando para as que diante de mim estão. São os privilégios e responsabilidade da vida cristã. Isso seja na adoração, seja na oração, seja no serviço, seja no desenvolvimento do nosso caráter cristão. Isso é uma grande responsabilidade. Por isso que ele diz, avançando para as que diante de mim estão. E aí nós vamos ver o alvo. Exatamente, o alvo. Comparando-se a alguém que participa de uma corrida, Paulo diz que está se esforçando ao máximo para chegar ao alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo vai ser exatamente a linha que demarca o fim de uma corrida. E o prêmio é o troféu entregue ao vencedor. E que prêmio é esse? É a coroa da justiça. É o prêmio dos que correm bem. E nós podemos ver isso lá em 2 Timóteo 4,8. Você pode ler esse versículo depois. Nesse versículo aqui, o versículo 14, o alvo será o quê? Será o fim da maratona que é a nossa vida. Numa referência também ao tribunal de Cristo. Todos nós, cada um de nós, estaremos lá. Por isso, há sobre nós um peso de responsabilidade, um peso de compromisso como cristãos. Sabe, meus amados, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus vai abranger todos os propósitos que Deus tinha em mente a nos salvar. Ou seja, a própria salvação, a conformidade a Cristo, em sermos também co-herdeiros com Ele, em termos um lar nos céus, além das inumeráveis bênçãos espirituais e, sobretudo, a santidade, que infelizmente é algo tão negligenciado em nosso meio. E a gente vê aqui que essas eram a motivação da vida de Paulo. E quanto a nós? Por que é que muitos de nós têm trocado o clamor que deveria fluir dos nossos corações, pedindo a Deus para nos purificar das intenções malignas com o indizível dom da sua graça, para que possamos amá-lo perfeitamente e louvá-lo dignamente? Temos trocado por coisas e mais coisas. Temos trocado por sonhos, por desejos, por coisas. E cada um de nós aqui sabemos exatamente quais são estas coisas. E que fique claro para a gente que tudo aquilo que é exterior, aquilo que brilha muito, nos ofusca, vai obscurecer a nossa visão. Quer saber? Eu estava lendo um livro, A Vida Crucificada, do A.W. Tozer, justamente no capítulo 10, vem falar sobre esses véus. E eu fiz uma ligação sobre esses véus a esses desejos que povoam o nosso coração. Porque estas coisas são exatamente os véus que têm obscurecido a nossa visão de Deus. Temos o véu do orgulho e da teimosia. Sem dúvida, os primeiros e mais fortes desses véus. Nada é mais adâmico, meus queridos e minhas queridas irmãs, do que o véu do orgulho e da teimosia. E a raiz de ambos é uma opinião inflamada sobre nós mesmos. E eu achei essa coisa aqui muito interessante, porque aquilo que nos causa o maior problema é o que mais honramos.
Você já parou para perceber que é uma verdade? Aquilo que nos causa o maior problema é o que nos toma todo o tempo, toda a nossa dedicação, todo o nosso pensamento, o dia todo. E o termo orgulho e teimosia, muitas vezes é usado nesse sentido, em uma só palavra: ego. Ego. E essa única palavra vai expressar a raiz de todos os nossos problemas. Primeiro com nós mesmos, com a nossa família, depois com os nossos amigos e certamente com o nosso Deus. O orgulho e a teimosia distorcem a importância da autoridade de Deus na nossa vida. O outro véu é o véu da vontade própria. O aspecto perigoso desse véu é que ele vai sempre usurpar a vontade de Deus. Deixe que algo desafie a vontade própria de alguém, inclusive a sua, e veja como isso realmente é. A vontade própria, ela só vai se importar com o agora. E esse agora, muitas vezes, por conta dessa vontade própria, nos leva a cometer atos impensados. E as consequências não são agradáveis. O véu da defesa e de direitos. Tudo que reclamo para mim torna-se um véu que obscurece Deus aos meus olhos. Aquilo a que não renuncio de maneira absoluta e entrego a Deus, fica entre mim e Deus. Porque aquilo a que você se apega o puxará para baixo e o atrapalhará em sua busca da perfeição espiritual. Olha que coisa profunda. O véu do dinheiro. Como é fácil ficar enredado numa teia de finanças, não é verdade? Isso inclui não só ter muito dinheiro, viu? Mas também não ter dinheiro suficiente. Esse véu nunca diz respeito à quantidade de dinheiro que você tem, que você possui, mas o quanto dinheiro possui você. O véu da nossa posição social. Eita, eis aí um véuzinho difícil de tirar. Por quê? Muitos estabelecem sua identidade pela posição que ocupa. E essa posição determina nossa influência na igreja e na comunidade. O perigo à espreita está em permitir que a nossa posição substitua a aprovação divina na nossa vida. Precisamos ter cuidado, sabe, meus amados? Porque a aprovação dos homens pode distorcer a aprovação de Deus. O que é que a gente pode aprender com essa breve palavra? Que todos esses véus são aspectos da vida que à primeira vista parecem ser muito inocentes, mas que certamente pode tornar-se algo que obscurece a nossa visão de Deus. Alguns de nós percebem isso, compreendem essa verdade e fazem algo a respeito. Eu comecei a fazer na minha vida, podem acreditar. Mas outros são como os israelitas, vão a Cades Barneia uma vez por semana, por anos e anos, e depois voltam ao deserto. E aí ficam querendo saber por que é que tem tanta areia nos sapatos. Meus amados, estamos realmente dispostos a rasgar e arrancar esses véus? Os véus do orgulho, da teimosia, da vontade própria, da defesa de direitos, do dinheiro e da posição social? Estamos realmente dispostos a renunciar a tudo isso? Eu deixo nessa tarde a reflexão para cada um de nós, e que Deus nos abençoe e ilumine o nosso coração, aquilo que a gente precisa para crescer em direção ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém?